Meus irmãos, boa noite. Nós vamos dar início à nossa celebração desse domingo, domingo do Senhor, o dia em que nós estamos aqui para louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus. Nós queremos fazer isso nesse momento, louvando ao Deus com você. Então, eu queria convidar você que está na sua casa, possivelmente aí na sua sala, ou no seu quarto, com o seu celular, ou afins, computador, enfim, mas que você nesse momento se concentre. Nós ficaremos aqui poucos minutos. Então eu gostaria de pedir a sua atenção, desligue aí os outros aplicativos, vamos orar juntos, vamos louvar a Deus juntos. Eu quero convidar você a estar comigo também, ainda que de forma virtual, mas estarmos juntos aqui, orando, louvando e também suplicando a Deus pelas nossas vidas. Nós vamos então dar início nessa hora ao nosso tempo de celebração com uma oração. Oração que nós vamos suplicar a Deus pelas bênçãos sobre a nossa igreja. Eu quero, meus irmãos, aqui colocar rapidamente dois pedidos que eu falei hoje pela manhã, mas gostaria de repetir para que você também se unisse à nossa igreja, se unisse conosco em oração. O primeiro deles é pelo nosso irmão Rosival. Ele é esposo da Maria II, ele está internado. A Maria me ligou há alguns minutos atrás e me informou que a situação é muito delicada, ele está internado na UTI. Então, quero pedir a você que se junte a nós também, orando em favor da vida dele, em favor da Maria, em favor das suas filhas também. E também quero pedir aos irmãos que orem pela vida do reverendo Daniel Hipólito, que esteve conosco na igreja alguns anos atrás. Nessa semana, infelizmente, Deus chamou para si a sua esposa. A sua esposa vinha lutando contra um câncer já há algum tempo, mas aprove a Deus, na sua imensa graça, misericórdia, a chamar também aos céus aquela que é sua serva. Então, essa foi a semana em que ela passou, ela está com o nosso Senhor nesse momento. Então, vamos lembrar de orar por ele, orar pela sua filha, para que Deus dê consolo a essa família. Vamos então, meus irmãos, nesse momento, orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor a tua bênção, a tua proteção, principalmente aos nossos queridos. Nesse momento de pandemia em que o nosso coração se encontra apertado, ó Pai querido, com tantos temores, perguntas e dúvidas, mas nos ajuda, ó Pai, nesse tempo difícil que nós vivemos, a compreender a imensidão da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu rogo, Senhor, especialmente nesse momento, pelo Senhor Rosival, esposo da nossa irmã Maria II, que o Senhor consola, conforte essa família, dê forças, ó Pai, para que Rosival possa, Senhor, passar, ó Deus, dessa para uma melhora, ó Pai, possa ter uma melhora, Pai querido, possa ser logo retirado da UTI e possa assim, ó Pai, voltar ao convívio da sua família. Restabeleça, Senhor, a sua saúde, nós rogamos por isso. Também, ó Deus, nós rogamos pela vida do nosso irmão reverendo Hipólito, que o Senhor, ó Deus, tenha abençoado o seu ministério, tenha, ó Deus, sido por sustento. Nessa semana, ó Pai, em que o Senhor chamou para si a nossa irmã Sandra, querida, que partiu, ó Pai, mas deixou um legado de uma mulher fiel, de uma mulher piedosa, que esse exemplo seja seguido por nós e que o Senhor conforte a ele e a sua filha nesse momento de luto e de tristeza. Seja conosco, ó Pai, nós te suplicamos, seja conosco nesse tempo de celebração. Abençoa cada um que me assiste, ó Deus, nesta hora, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos então iniciar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 4, no capítulo dos versos 23 a 31. Atos, capítulo 4, versos 23 a 31. Palavra do nosso Deus, igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantou-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra do Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. É esse Deus que nós celebramos nesta noite. Ao Deus toda a glória, ao Deus soberano, todo o nosso louvor. Vamos louvar ao nosso Deus. Meus irmãos, neste mês de maio, nós celebramos o mês das famílias, né? Ou o mês da família. É o momento em que nós oramos pelas nossas famílias. Obviamente, nós oramos em todo ano por ela, para que Deus abençoe, para que Deus guarde. Mas esse mês de maio, nós fizemos uma programação especial e nós elencamos então as famílias da nossa igreja, para que nós conduzíssemos a Deus em oração por elas. E nesse momento nós vamos orar pelas famílias. Pela manhã eu falei as famílias que nós oramos nessa semana, e agora está aparecendo aqui as famílias pelas quais nós vamos orar nessa próxima semana. Nós vamos orar então pela família do presbítero Manuel e a sua esposa Jaci, também pela família do diácono Ricardo, pela sua esposa Cíntia e pelo Pedro, seu filho, pelo diácono José Aparecido, a sua esposa Joana, seus filhos Davi e Giovana, pelo Gilmar e pela sua esposa Janaína, também pelo seminarista Lucas Vanzella, a Kelly, a sua esposa, e os seus filhos Eduardo e a Helena,
que logo estará conosco, né? Após a gestação da nossa irmã Kelly, né? O diácono Anderson e sua esposa Juliana, a Francisca, a sua mãe Maria Inês e a Raira, também o Mateus e o Kaique, que são jovens adolescentes da nossa igreja, pelos seus pais e também pelos seus irmãos, pelo presbítero Fábio e sua esposa Jéssica, pelo presbítero José Osmar, a sua esposa Sueli, aí os seus filhos, genros e nora, né? O Alexandre, seu filho, a sua nora Letícia, a Shirley, a sua filha, e Tiago, o seu genro, e também pelos seus netos, né? A Maria Eduarda, a Laís, o Luca, a Ana Carolina e a Alice. Nós vamos rogar a Deus as bênçãos para esta família, nós vamos rogar a Deus as bênçãos sobre essas famílias que estão aqui e também sobre as famílias da nossa igreja. Nós vamos, nesse momento, então, ter uma palavra de oração com a nossa irmã Adriana. Nós oraremos por estas famílias. Vamos orar. Abençoa-nos, Senhor, abençoe as nossas famílias, que o Teu amor, a Tua provisão, a Tua proteção nos alcance, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em nosso lar. E nesta noite, especialmente, quero agradecer ao Senhor por estas famílias aqui apresentadas, a Dona Jaci, o Seu Manuel, o presbítero Fábio, a Jéssica, o diácono Ricardo, a Cíntia, o Pedrinho. Abençoa, Senhor, também o Mateus e o Kaique, que são adolescentes que vão à nossa igreja. Abençoa suas famílias, que através deles eles possam conhecer ao Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, também o Jonathan, a Kelly. Abençoa, Senhor, o Dudu, a pequena Helena que está a caminho. Abençoe a gestação da Kelly, Senhor, que seja saudável para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoe a nossa irmã Francisca, a sua mãe, a Dona Inês, a Raira, que naquela casa possa haver a paz do Senhor Jesus Cristo. E tudo que o Senhor puder acrescentar, o Senhor fará. Abençoe, Senhor, os nossos queridos e todos esse povo do Senhor. Lembramos também do diácono Anderson, sua esposa Juliana, e o Gilmar e a Janaína, ó Pai. Esteja nesses lares, que o Senhor Jesus abençoe, concedendo tudo que é necessário, tudo que é preciso para a Tua honra e para a Tua glória. Também o presbítero José Osmar, a tia Sueli, o Alexandre, a Shirley, a Letícia, o Tiago. Abençoa, Senhor, a Duda, a Lala, abençoa o Luca, a Ana Carolina, abençoa a Alice, Senhor. Que neste lar a paz de Jesus possa reinar, que a semente do Teu Evangelho possa frutificar e que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas e em nossa família. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu quero convidar você a se concentrar na nossa mensagem, na mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. E hoje eu gostaria de lembrar de um trecho da Palavra de Deus que talvez você conheça, ou ouvindo de alguém essa história, ou talvez porque em algum momento na igreja, numa escola dominical, você aprendeu sobre isso, que é a mensagem de Jonas. Eu gostaria de abrir lá no primeiro capítulo. O livro do profeta Jonas é um livro curto, nós sabemos disso. Ele tem 4 capítulos e eu queria falar resumidamente sobre alguns pontos desses primeiros versos. Então eu quero ler no capítulo 1, todo esse capítulo que vai do verso 1 até o verso de número 17. Então me acompanhe na leitura, Jonas, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 17. A palavra do nosso Senhor diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, por a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão,
e se deitado, e dormia profundamente. Chegando-se a ele, o mestre do navio, ele disse: que passas contigo? Agarrando-se no sono? Levanta-te, pois, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Verso 7. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos? Para que o mar se nos acalme. Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este, Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, talvez você já tenha visto ou ouvido sobre essa história, naquela ideia de pensar que talvez o personagem principal dela seja Jonas. Ou quem sabe essa história, para nós um tanto quanto incomum, de um grande peixe tragar uma pessoa e em algum outro momento, né, tirar ela, ou seja, vomitar ela numa praia. Essa história para nós, sem dúvida, é muito fantástica e cheio de coisas, de efeitos que para nós pensarmos, ficamos até atenuados pensando: como será que isso aconteceu? Mas gostaria que você pensasse que essa história, ou o livro de Jonas, o seu personagem principal não é alguém que foi engolido por um peixe. Não é um profeta fujão, mas necessariamente um Deus soberano que cumpre os seus propósitos, mesmo que muitas vezes eu e você não queiramos. Mesmo que muitas vezes eu e você fujamos para outro lado contra a vontade do Senhor. Mas lembre-se, por mais que saiam das nossas forças e por mais que a gente não entenda os propósitos de Deus, eles sempre estarão lá. É estranho pensar, mas tudo aqui obedeceu à voz do Senhor. A grande tempestade, até os marinheiros, curiosamente, a única pessoa que foi teimoso aqui a não ouvir o Senhor foi o profeta. Mas o amor soberano de Deus pelos seus servos, pelos seus filhos, a sua santidade, a sua misericórdia, são contrastados aqui então com essa teimosia aparente, rebelde às suas ordens. Meus irmãos, quão atual é este capítulo? Afinal de contas, de certa forma, nós passamos por um grande mal também. Nós estamos vivendo algo inédito, digamos que, pelo menos nas últimas 5 ou 6 gerações. Uma pandemia que toma conta de toda uma cidade, aliás, de todo o mundo. Jogos Olímpicos foram adiados, ruas foram fechadas, rodízios, por mais loucos que sejam, foram feitos para conter essa pandemia. E talvez eu e você pensamos o que Deus tem, ou qual é o propósito de Deus para tudo isso. Por isso que
eu quero falar rapidamente nesta noite sobre o tema Deus é soberano e a sua graça está conosco, mesmo quando eu e você tentamos fugir dela. Mesmo quando nós não queremos, ou talvez pensamos no nosso pequeno entendimento que a gente consegue fugir de Deus, Ele está rigorosamente conosco. E tudo para Ele está no seu controle. Nesse primeiro capítulo, meus irmãos, nós vemos então que essa mensagem central de Jonas, ao contrário do que muitos pensam, é uma mensagem de compaixão, de um Deus que está sempre conosco, de um Deus que está sempre nos dando a mão, está sempre apresentando a nós a sua misericórdia. E é interessante que o livro termina, quando você chegar lá no final, quando você lê esses 4 capítulos de Jonas, o livro termina com uma imagem muito favorável. Quando Jonas pergunta, você teve misericórdia dessa plantinha e de mim? Meus irmãos, às vezes a gente quer pensar como Deus, não é verdade? Às vezes a gente quer ter misericórdia das pessoas que nós gostamos, ou talvez a gente queira ter misericórdia de outras pessoas em despeito dessas. Mas lembre-se, Deus aprove ter misericórdia de quem Ele quer. E aprove a ter misericórdia de todos. Jonas então inicia seu livro narrando que Deus lhe apareceu e lhe deu uma ordem. E essa ordem foi expressa. Você vai ter que ir para Nínive. Ou seja, é momento de você ir agora para lá. É momento de você sair de onde você está e ir para Nínive. E o que Jonas fez? Necessariamente o contrário. Meus irmãos, possivelmente Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros. A gente não sabe muito bem ainda aqui a quilometragem, mas possivelmente 800 quilômetros aqui, né? Cerca de 800 quilômetros. Mais ou menos a distância que a gente tem daqui para Brasília, mais ou menos essa ideia. E Jonas foi para um outro lugar. Ele foi para Tarsis. Tarsis, para você ter uma ideia, é onde teoricamente se conhecia. O que a gente podia entender, ou podia até saber, é que talvez Tarsis fosse o último lugar, ou o lugar mais remoto conhecido naquele tempo. Ou seja, alguns dizem que chegaria a durar cerca de 1 ano uma viagem até esse lugar. O que quer dizer, meus irmãos, que ele estava fugindo não só da presença de Deus, mas também estava fugindo de todo e qualquer contato com alguém do povo que ele conhecia. Possivelmente, pensou Jonas, indo para lá, ninguém vai me conhecer. Ninguém vai saber quem é Deus e possivelmente eu nunca vou ser repreendido por essa atitude. Mas, meus irmãos, de uma dessas visões, Jonas, então, ele vai ter uma grande resposta do Senhor. A nação de Israel, meus irmãos, que naquele tempo era uma pequena cidade, uma pequena cidadela, havia necessariamente entrado em guerra ou havia muitas vezes visto a grande tribulação que Nínive possuía sobre eles. Ou seja, Nínive estava em ascendência. O Império Assírio estava em ascendência, tendo o seu grande império lá em Nínive. Ou seja, era uma cidade que estava em franco crescimento. Seria uma das poderosas nações daquele tempo. E eles eram conhecidos muitas vezes pela sua crueldade. É interessante pensar, mas alguns historiadores narram coisas extremamente duras e cruéis que os ninivitas faziam contra os seus inimigos de guerra. Coisas, meus irmãos, que sem dúvidas estariam nos piores filmes de terror. De como eles torturavam, de como eles faziam mal. E Jonas, aliás, olhando talvez para essas pessoas, possa ter pensado, Senhor, eu te conheço. E sei que o Senhor vai ter misericórdia dessas pessoas, mas essas pessoas não merecem misericórdia. E às vezes nós pensamos assim. Talvez você passe por um problema nessa pandemia, de às vezes olhar e se perguntar, Senhor, essas pessoas merecem o seu favor? Ou talvez você esteja passando um problema na sua família e olha para eles e fala, Senhor, eles merecem a sua condição favorável. Mas, meus queridos, lembra do que aconteceu depois, naquela plantinha em que Deus mandou para Jonas? E Jonas teve misericórdia dela porque ela morreu cedo. Deus então olha para Jonas e fala, Jonas, se você teve misericórdia dela, eu não teria misericórdia de mais de 120 pessoas. E olha que dizem que se contavam apenas os homens. E pessoas que, conforme a palavra diz, não sabiam discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda, estavam literalmente perdidos. Meus irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus,
E o amor de Deus nos encontra, mesmo que eu e você, muitas vezes, não mereçamos. Mesmo que nós estejamos lá na segunda, na terceira, na quarta chance. Sabe quando alguém erra conosco, a gente fala, vou dar uma segunda chance? Se olhássemos para Deus nessa mesma perspectiva, nós veríamos que nós não estamos na segunda, nem na terceira. E possivelmente, eu não saberia dizer, mas muito mais do que 10, 20, 30. Mas Deus ainda assim, meus irmãos, olha para nós com o seu olhar de misericórdia. A razão pela qual Deus queria que Jonas fosse a Nínive era necessariamente lembrar que aquele povo era mau. E a palavra diz que era um povo cheio de malícia, né? Verso 2. Que nós podemos dizer, olhando para a língua original, que malícia e maldade eram sinônimos. Ou seja, um povo extremamente mau, com todos aqueles que eles haviam conquistado. A maldade deles era conhecida internacionalmente. A sua fama era conhecida internacionalmente. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia dessas pessoas, assim como tem misericórdia de nós. Às vezes eu e você tentamos fugir da vontade de Deus. Tentamos fugir das coisas que Deus nos coloca. Eu não estou falando aqui de fugir do seu chamado, de repente como evangelista, como pastor, como missionário. Nós tentamos nos afastar de Deus. E falar, Senhor, deixa que essas coisas eu resolvo. E nós somos tão egoístas e tão orgulhosos que achamos que nós conseguimos viver só por nós. Nós achamos que nós conseguimos tomar todas as decisões possíveis da nossa vida e está tudo certo. Mas, meus irmãos, não se engane, Deus está no controle de tudo. O maior exemplo que eu posso entender disso é Jesus Cristo. Em todo momento do seu ministério, ele não deixou só vez de rogar ao Senhor a sua bênção, de rogar ao Senhor pelos seus. E é interessante pensar que lá em João, quando ele faz a sua oração, ele diz, eu não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que o Senhor me der. Ele confiava em Deus, ele sabia que Deus estava com ele e que da sua vontade nós não podemos sair, mas que a sua vontade, ela é boa. Ou seja, assim que Jonas recebeu essa ordem divina, passou a viajar para o sentido contrário, achando que fugiria de Deus. Mas o Salmo 139 nos diz, para onde fugirei da sua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo, lá estás também. Meus irmãos, lembre-se, as coisas não são fáceis. Nós não estamos num período fácil. Mas mesmo diante disso, Deus está no controle. Não fuja da sua vontade. Não fuja da vontade de Deus. E lembre-se, quando as coisas começaram a dar tudo errado, e o barco começou então a ser batido contra as ondas, e eu quero te lembrar que esses marinheiros que estavam aqui eram pessoas experientes. Então essa tempestade não era uma pequena tempestade, não era alguma coisa que eles já tinham visto antes, talvez algo muito maior. E é interessante pensar que quando o desespero bate à nossa porta, quando as coisas saem do nosso controle, quando a nossa vida está em risco, não existe mais ateu. Ou seja, quando a morte bate na sua porta, o ateísmo vai embora. E eles então se agarram todos aqui pensando o que nós vamos fazer. Mas nesse momento, o capitão do navio possivelmente desce e fala, Jonas, você não vai nos ajudar? Você não vai falar com o seu Deus? E ele então, meus irmãos, entende que ele não estava no centro da vontade de Deus. E justamente por isso, necessariamente por isso, é que nesse momento, Deus o chama a atenção. Mas ele então é repreendido por Deus. E ele então entende a bênção e a misericórdia de Deus. E por mais que as coisas sejam difíceis e complicadas, ele nesse momento entende que ele deveria estar no centro da vontade do Senhor. Meus irmãos, essa lição Jonas nos dá sobre esse trecho. Mas na sequência, nós temos que entender que Deus faz o que quer, como quer e onde quer. E assim que veio o castigo, né, e Jonas estava completamente consciente disso, ele perguntaram, o que faremos? E ele então levanta a mão e fala, me joguem ao mar. Jonas era um homem, meus irmãos, crente, temente a Deus, a gente sabe disso.
Ele pecou como nós pecamos, estava fugindo da vontade de Deus, como muitas vezes nós fazemos, sendo desobediente. Mas ele é um homem crente e temente a Deus. Quando foi flagrado, finalmente percebeu que a sua atitude colocar em risco várias pessoas. O profeta então olhou para lá e falou: me joguem ao mar. E por isso, meus irmãos, nós podemos então afirmar que a tempestade não ocorreu muito longe do porto. Uma vez que os marinheiros até tentaram, em algum momento, remar para voltar. Mas diante desse insucesso, eles levantam os seus clamores. Os marinheiros entenderam, assim como Jonas, também o que fazer. Meus irmãos, não sabemos se esses sacrifícios, ao qual se refere o texto, foram feitos naquele momento, mas a gente entende o seguinte, que ver a mão de Deus levou aquelas pessoas a seguirem a Cristo. Pode ser que você nunca tenha pensado nisso, mas ao final diz que essas pessoas, elas então, ou seja, reconheceram o Senhor. Pensou nisso? E diz lá o texto que eles fizeram sacrifício e ofereceram votos a Deus, ou seja, fizeram um compromisso com o Senhor. Jonas experimentou, meus irmãos, dessa mesma misericórdia que ele viu também nesses marinheiros, porque um dia também Deus falou com ele, Deus também o resgatou, e nós também enfrentamos isso. Podemos, meus queridos, aprender lições preciosas com esse primeiro capítulo de Jonas. Podemos ver esse relato, mas eu queria aqui concluir a minha fala. E diante dessa situação que Jonas viveu, quais atitudes nós devemos ter diante do que foi exposto? Meus irmãos, em primeiro lugar, eu queria lembrá-los de que nós devemos aprender a descansar nosso coração na sabedoria e nos propósitos de Deus. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Aprender que todas as coisas estão no seu controle. Mesmo que eu e você não façamos a ideia de muitas coisas dessas. Porque lembre-se, Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que Jonas, no meio daquela tempestade, tenha sentido o erro de necessariamente estar longe do Senhor. Pode ser que nesse momento ele tenha visto o quão é importante a bênção de Deus, o quão é importante estar no centro da vontade do Senhor. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer que Deus usa mesmo as situações mais adversas da nossa vida para nos ensinar. E a minha pergunta para você então é: o que Deus tem te ensinado nesses tempos? O que você tem aprendido? E eu espero que quando essa pandemia terminar, você tenha uma vida mais devotada ao Senhor. Eu espero que quando tudo isso terminar, você se lembre quem é Deus. E se lembre da sua misericórdia. E se lembre do seu amor. Nós estávamos há muito esquecidos disso. Talvez amortecido pelos confortos que a vida tem nos trazido. Mas lembre-se, Deus deve estar em primeiro lugar no meu coração. Deus usa, meus irmãos, todas as situações para operar nas nossas vidas. Portanto, descanse no Senhor. Descanse em Deus. Não ceda, meus irmãos, à tentação de fugir da vontade do Senhor, mas busque estar como Deus quer. Eu sei que é difícil a vida cristã. E você que me ouve já tem experimentado ou já experimentou problemas e tribulações. E não é fácil. Viver o Evangelho de Cristo não é fácil. Jesus falou isso, que se perseguiram a mim, quanto mais aqueles que me seguem. As perseguições vão acontecer. Você manter um comportamento ético, ser uma pessoa caridosa, isso sempre vai demandar de nós muito esforço. Mas lembre-se, esse é o caminho pelo qual Deus escolheu eu e você para trilharmos. Que Deus o abençoe, meus irmãos. Nós vamos agora, meus irmãos, louvar mais uma vez ao nosso Deus. Eu
Bem, nós vamos então encerrar a nossa transmissão, agradecendo a Deus por cada um que nos acompanhou, pela mensagem do Senhor falada nesta noite. Que a misericórdia e a bênção de Deus esteja sobre você e sobre a vida da sua família. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos imensamente ao Senhor nesta noite, pela tua bênção, pela bênção da tua palavra que renova o nosso coração. Nos ajude, Pai, a entender a tua misericórdia e o teu amor para conosco. Nos ajude, Senhor, a ver a tua bondade e a tua misericórdia, mesmo que muitas vezes possamos desobedecer ao Senhor. Nos ajude a, como Jonas, reconhecer o nosso pecado, reconhecer onde erramos e falar, Senhor, perdoa-nos. Senhor, sara o nosso coração. Nos ajude a ser pessoas melhores, cristãos mais zelosos com a tua palavra e com o teu nome. Nós louvamos ao Senhor nesta noite, louvando a Deus pelo dia do jovem presbiteriano, louvando a Deus pelas famílias da nossa igreja, suplicando ao Senhor pela tua misericórdia, ó Deus, com o Senhor Rosival, e pela tua graça, ó Pai, em consolar a família do reverendo Daniel Hipólito. Seja com eles, ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós encerramos então aqui a nossa transmissão e eu quero rapidamente passar aqui alguns recados, principalmente aqueles que são da igreja. Tá bom? Nós tínhamos marcado um intercâmbio, né, um encontro com a mocidade da Igreja Presbiteriana lá do Grajaú, né? Esse encontro ele não vai poder ser realizado presencialmente, mas ele vai ser realizado sim através de videoconferência, né? Nós vamos usar aquele aplicativo Zoom que a gente tem usado para a escola dominical também. Então no dia 23 de maio, às 16 horas, anota aí na sua agenda, né? Coloca lá, pluga na hora da reunião, você vai receber possivelmente lá aquele endereço para você entrar na reunião. E todos os jovens da nossa igreja estão convidados. Estará falando nessa tarde, né, o reverendo Lucas Previte, nosso irmão em Cristo. Então, nós vamos nesse momento também ter esse momento com a mocidade lá da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Certo, meus irmãos? Que Deus abençoe. Eu gostaria só de relembrar os nossos pedidos de oração pelas nossas famílias, né, nessa semana em que se renovou o nome das famílias que nós estamos orando de forma nominal. Também pelo senhor Rosival, esposo da nossa irmã Maria II, que se encontra na UTI. Também, além do quadro de pneumonia que ele já havia apresentado, ele também tem o quadro confirmado de Covid-19. Então vamos orar pela vida, pelo restabelecimento do senhor Rosival e também pelas misericórdias e pelo consolo de Deus na vida do nosso irmão reverendo Hipólito, que perdeu a sua esposa nessa semana. Certo, meus irmãos? Que Deus o abençoe e que você tenha uma semana debaixo da graça do nosso Deus.